Agora eu vou sentar, tá? Porque eu tô tremendo tanto pra segurar aqui. Uma outra coisa, gente, eu não falei, uma pessoa que me incentivou muito, esse livro quando eu escrevi, eu até anotei, eu percebi assim, tudo que eu escrevo tem a ver ou com, literário, tem a ver com a literatura, tem a ver com a teologia, não consigo abandonar os estudos teológicos e não consigo abandonar a filosofia. Então a literatura sempre foi a primeira e maior referência, a teologia sempre me acompanhou também, gosto de estudos teológicos, e a filosofia. E eu lembro quando eu estava na Unicastelo em 2006, estudando lá, nós estudamos junto até a gente começou a trabalhar junto, na mesma empresa, se conhecendo na empresa, descobrimos que estudávamos na mesma faculdade. E tivemos um influenciador, assim, que eu acho que é alguém que não tem palavras para falar o que ele talvez não saiba, o quanto que ele influenciou essa geração, né, Davi? Não só eu, você e outras pessoas também, o quanto foi determinante assim, para a gente chegar onde chegou. Meu irmão também, que também estudou com ele, que é o professor Paulo César. Né? O professor Paulo César que está lá, eu lembro até hoje quando um professor que eu lembro sempre assim, com muita tristeza, que deixou a gente muito cedo, que foi o professor Ney, né? Que o Ney, numa aula de teoria literária, eu acho, de literatura, e eu fiz uma pergunta que ele falou que estava mais próxima da teologia, da filosofia do que da literatura. Falou, vou te apresentar para um outro professor, você só vai conhecer no semestre que vem, mas você tem que ter contato com ele agora. E levou lá na secretaria para falar com o Paulo César. E eu lembro até hoje, o dia que eu encontrei o Paulo, a gente conversou pela primeira vez, depois veio meu irmão, também teve que conhecer o Paulo. Então é uma geração de pessoas assim. E o Paulo, eu percebo hoje que a influência maior, não está dedicado o livro a ele também, porque no próximo também eu dedico a mais de 25 pessoas, que foi manter sempre essa relação da literatura, dialógica, da literatura com a teologia e com a filosofia. Não achar porque um tema é teológico, ele não cabe num texto literário, ou porque o texto é literário, ele não tem que ter um conteúdo filosófico, mas está sempre tratando dessas relações. O Paulo me deu isso, nunca perdi, quero levar isso aí para sempre. Está sempre em diálogo com várias disciplinas, e o Ney se foi, a gente sabe, mas nos deu esse presente, né? Foi conhecer o professor Paulo e também depois ter essa relação que tem hoje, eu, você, meu irmão, com o professor Paulo César, tá bom? Esse poema aqui, quando eu escrevi, eu lembrei do Paulo, não dediquei, não há nenhuma menção a ele, mas quando eu escrevi, eu lembrei porque esse poema foi escrito muito próximo de uma data, não sei se vocês vão lembrar, quando eu estava estudando René Girard, lá na Unicastelo, eu estava estudando Coisas Ocultas e a Fundação do Mundo, lá na Unicastelo, e vocês falaram que era para mim fazer uma apresentação sobre o Logos joanino. E eu falei, agora pronto, como é que eu vou falar sobre o Logos joanino perto do Paulo? Aí eu falei, não dá para falar, mas dá para escrever. E aí eu escrevi esse poema aqui, eu vou ler para vocês, vou tentar, tá, gente? Se eu gaguejar, depois vocês editam, quem está gravando edita o vídeo, tá bom? Diz assim, ó, é o primeiro texto da página